casa ela serve para alguém enquanto ela é abrigo, enquanto ela é aconchego, enquanto ela é o local de encontro da família. Ela tem uma utilidade. Mas essa casa também tem, dentro do mercado imobiliário, um valor de troca, o valor do solo, o valor do padrão construtivo, né? Isso tudo significa que ela também tem um valor. Existe também um outro valor atribuído à casa, que é o valor de status, né? Quando você começa a ter certos elementos que diferenciam você de outras pessoas que não podem ter aqueles objetos. Às vezes, um aço escovado, um granito polido, serve como referencial de status diante de certos grupos sociais. Mas existe um outro valor na casa, que a gente poderia associar também à casa, que é o valor da experiência com o lugar, né? Quando você associa a sua vida, as suas relações com as pessoas àquele espaço específico, né? Então aquela casa passa a não mais representar apenas o abrigo, não é mais o preço do solo e da construção, não é mais os materiais que conferem status, mas uma experiência de vida, uma experiência de relação, de troca com uma outra pessoa, com um grupo social, com a família. Eu vejo nos quadros, nos móveis da casa. Eu posso falar que no cheiro de selo, o cheiro do meu avô continua nas curvas dessa casa. Não é? O quarto que a gente preservou, aquele quarto, ele tem um ponto de história. Eu gosto de subir, de ter um quarto em cima, porque quando eu durmo, eu quero dormir perto do céu. Aqui nessa casa, eu duvido que você ache alguma coisa que não tenha uma história. Tudo tem uma história de detalhes, uma história que dá saudades, uma história que tem cheiro. E eu acho que foi isso também que fez com que eu e o Bartô nos encontrássemos tão legal, porque ele também gosta disso, né? Uma das histórias que tem um ponto, assim, importante na minha vida são os fantasmas. Então, meu pai falava muito de fantasma. Meu avô falava muito de fantasma. E eu gostava, mas corria. Eu vinha me aproximando do vovô e eu sentia aquele cheiro do vô. O vô cheirava o selo olho de boi. Ele colecionava selo, ele tinha um cheiro de selo. E aquilo gerava todo um ambiente fantasmagórico. Diferença mesmo de expressão entre essas casas das elites tradicionais e as casas das novas elites é que eu vejo nas casas das elites tradicionais mais claramente uma celebração da família, né, dos valores mesmo da domesticidade, certo? Então você tem aquela casa que tem fotos dos antepassados na sala, você tem móveis antigos que remontam também, mesmo que eles sejam comprados em antiquários, mas você tem um culto a uma memória, né? Objetos que despertam uma coisa emocional e relativa à memória da família, é a celebração da família mesmo. Enquanto você vai para uma casa, digamos, o padrão do apartamento, o que você vai encontrar principalmente é uma decoração aos moldes do que os arquitetos chamam de clean, é o estilo clean. E esse estilo clean, então, o que é que seria? É aquele ideal do sofá branco sobre a parede branca e substituindo, talvez, entre aspas, é claro, esses retratos de família, estão as televisões de plasma, né? Estão os porta-retratos digitais. As casas modernas, elas são pensadas muitas vezes de uma forma e tira um pouco, faz uma espécie de lobotomia arquitetônica, onde a gente não lembra mais dos ancestrais, não se tem o lugar da fotografia, não se tem mais o lugar da história, não se tem mais o lugar da saudade dentro de casa. E esses são elementos que dão estrutura psíquica para que a gente possa continuar a vida. Meu nome é Célia Maria de Nascimento, tenho 38 anos, sou empregada doméstica, moro aqui, vai fazer 3 anos, moro eu, meu esposo, meus filhos, meus netos. São 7 pessoas ao todo.
Gosto de morar aqui, agora gostaria mais na minha outra casa que eu tinha. A minha outra casa eu invadi, foi uma invasão, invadi, comecei a fazer de plástico, aí depois fiz de tauba, aí depois fui conseguindo fazer ela de tijolo. Aí passou-se um tempo, eu tive que me mudar para aqui, porque mataram meu filho lá, aí eu não tive mais condições de ficar lá. Eu morei 14 anos lá e, assim, tem lembranças boas e tem umas ruins também, né? As boas é porque fui eu que consegui fazer a minha casa com meu próprio esforço mesmo, né? Lá fui devagarzinho, levantando e quando estava toda pronta, tive que sair de lá. Aí a parte triste é essa. E também porque perdi meu filho. Eu não gosto de falar essa parte, não. A casa é, na realidade, representativa da história de quem a habita. Se essa história é uma história que tem momentos desagradáveis ou até traumáticos, então há, em muitas situações, uma rejeição da casa. A pessoa rejeita a casa porque aquela casa estaria vinculada a situações desagradáveis e desconfortáveis. Uma morte de uma pessoa, uma separação de um casal, um acidente que ocorreu, enfim, qualquer coisa que atinja uns e outros, né? Então a pessoa despreza a casa. A casa passa a não ser mais aquela que produziu tanta coisa boa e construiu tanta história. Meu nome é Maria Tereza de Carvalho Burle, tenho 44 anos, sou administradora, moro aqui nesse apartamento há 1 ano e meio com meu filho Pedro e uma secretária. A gente foi organizando, passou quase 1 ano para ir fazendo, né? Fazia um quarto, fazia a sala, foi devagarzinho. Até hoje ainda tem algumas coisas para terminar, mas é bem gostoso, porque a gente bota exatamente o que eu quero no lugar que eu quero. E cada peça, cada detalhe, cada quadro, para mim é uma conquista. Não precisa ter dinheiro, muito dinheiro para você organizar uma casa. Só precisa você ter jeito, assim, ter criatividade, né? Eu mesmo, para arrumar minha casa, não preciso ter muito dinheiro. Preciso ter um pouco de verde dentro de casa, de flores, de plantas, essas coisas. Com relação à decoração, né, você enfrenta alguns tipos de cobrança, porque realmente a coisa daqui em casa não é uma coisa informal, não é uma casa pronta de loja. Tem gente que gosta de casa bonita, casa de loja, que já chega tudo pronto. A minha mãe, inclusive, ela me reclama porque a minha mesa, o tampo dela não é de vidro, é uma porta velha que eu usei para fazer a tampa, ela acha esquisito. Eu digo a ela, eu usei não só ela, como usei outras portas para fazer outras mesas e outras prateleiras, porque são madeiras maciças antigas que eu não estava a fim de jogar fora. Sempre eu gostei, assim, de ter meu cantinho, sabe, só meu, sabe, ter minha liberdade, minha independência. Eu acho muito importante isso. Minha casa é um lugar que eu posso sempre voltar. Todo dia eu vou, mas eu sei que eu tenho onde voltar. Tem um lugar que eu sei que é meu. Fica difícil você conhecer as pessoas se a casa dela não tem nada a ver com ela, tá entendendo? É muito estranho isso, é muito estranho. Eu acho que a casa tem que ser necessariamente a cara da pessoa, ou então não é a casa da pessoa. É outra coisa que eu não sei o que é. A casa é um receptáculo do imaginário, porque eu me conecto com a geração aqui. E eu também levo para a rua, eu levo para o mundo essa casa também, essa identidade. Então eu creio que está estampado na minha barba, nos meus olhos. Talvez eu gesticule muito. E eu acho que essa casa gesticula também, é um sentimento que eu tenho.